Desastre num encontro às cegas. O pobre mecânico entrou. A CEO paralítica nunca esperou voltar a sorrir. Espera, tu estás numa cadeira de rodas. Isto é uma piada, certo? A voz do homem cortou o restaurante alta e aguda. Garfos pararam. Conversas cessaram, cabeças viraram-se para o canto onde uma mulher com longos cabelos dourados estava sentada numa elegante cadeira de rodas personalizada. Isabelle Hartley não se encolheu, mas a sua mão apertou-se à volta da borda da mesa. O seu rosto manteve-se composto, mas por dentro algo se retorceu. Ela sabia que isto era um risco. Ainda assim doeu. Quer dizer, vamos lá, disse o homem já de pé. Tu és a rapariga da aplicação. Não disseste que estavas... Ele gesticulou para a cadeira. Quebrada. Sussurros de choque espalharam-se. Um empregado por perto paralisou. Um casal cochichava por trás dos seus menus. Isabelle endireitou as costas. A voz dela era baixa calma. Não achei que tivesse de explicar isso. Estou aqui para uma conversa. Se vieste em busca de uma fantasia, eu não sou. Ele soltou uma gargalhada cruel. Tens razão, não és. Depois mais alto para todo o salão. Pensei que tinha combinado com Isabelle Hartley, a CEO, a gênio bilionária da biotecnologia, não com um caso de caridade. Lá estava. Ele sabia quem ela era. E agora todos os outros também sabiam. Sussurros seguiram-se. Uma câmara de telemóvel levantou-se. Alguém murmurou sem som. É mesmo ela. Isabelle estava imóvel. O blazer dela era bem cortado, o cabelo perfeitamente preso. Parecia em tudo a executiva poderosa, exceto que agora se sentia como uma rapariga novamente ferida e exposta. Desastre de encontro às cegas. Alguém murmurou por perto. Os dedos dela apertaram o apoio de braço. Ela procurou a mala. Sairia sozinha. Então uma voz interrompeu calma e firme. Acho que já chega. Todas as cabeças viraram. Um homem estava à porta alto corpulento num casaco de ganga gasto e botas de trabalho empoeiradas. Ele caminhava com um propósito silencioso, os olhos fixos não no provocador, mas nela. Ele passou pelo anfitrião atordoado e veio para o lado dela. A mão dele repousou suavemente na parte de trás da cadeira dela. Estás pronta para ir? Perguntou ele suavemente. Isabelle piscou. Isto era outra piada cruel. Mas o olhar dele era firme e gentil, não de pena apenas presente. Ela fez um pequeno aceno. O homem virou-se para o que a tinha insultado. Ela merece algo melhor. E com isso, ele virou lentamente a cadeira, guiando-a em direção à porta. Ninguém os parou. Ninguém se atreveu. Deixaram para trás um silêncio atordoado e a imagem de um homem que não levantou a voz apenas à sua presença. Lá fora o ar estava fresco e cheirava levemente a chuva. Isabelle sentiu a tensão nos seus ombros começar a diminuir. Ele soltou a cadeira assim que chegaram ao passeio. Lamento, disse ele. Não quis interromper. Simplesmente não podia assistir a isso. Ela olhou para ele o queixo por fazer o colarinho manchado de graxa, os olhos cansados. Tu nem me conheces, disse ela baixinho. Ele encolheu os ombros. Não precisava. Isabelle expirou lentamente. Obrigada. Ele sorriu. Liam. Isabelle, prazer em conhecer-te, Isabelle. Apesar de tudo, uma risada suave e surpresa escapou-lhe igualmente. Ficaram em silêncio por um momento. Apenas os sons da cidade e o batimento cardíaco dela voltando ao normal. Não consegui comer, ela admitiu. Saltei o almoço por... aquilo. Liam olhou de volta para o restaurante. Não parece que tenhas perdido muito. Então, depois de um instante, há um carrinho de comida por perto. Nada chique, mas o queijo grelhado, lendário. Ela hesitou. Ele acenou. Ele sorriu. Vamos. E pela primeira vez em muito tempo, Isabelle Hartley seguiu alguém não por medo ou obrigação, mas por escolha. Porque às vezes a cura começa com um desastre, e às vezes a pessoa certa aparece quando o mundo se afasta.
Se este momento mexeu com algo dentro de ti, se alguma vez te sentiste invisível, indesejada ou subestimada, clica no botão de gostar para que outros saibam que não estão sozinhos. Esta história está apenas a começar. A brisa noturna trazia o leve cheiro de asfalto molhado pela chuva enquanto Isabelle rolava lentamente pela rua tranquila. Liam caminhava ao lado dela, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Ele não a pairava, não a pressionava a menos que ela pedisse. Ele apenas caminhava firme e sem pressa, acompanhando o ritmo dela sem esforço. Comeste alguma coisa lá dentro antes? Ele interrompeu-se com a voz cautelosa. Ela abanou a cabeça, um pequeno sorriso a repuxar-lhe os lábios. Eu não tive exatamente a oportunidade. Ele riu-se suavemente. Não pensei que sim. Há um vendedor de rua a 2 quarteirões. Nada chique cadeiras de plástico, pratos de papel, mas os espetos grelhados deles valem a pena. Queres experimentar? O instinto dela era recusar. Ela estava habituada a salas de jantar privadas menos selecionados, o peso da expectativa. Comida de rua era algo que ela não tocava há anos, mas o calor no tom dele casual e sem pressão fê-la parar. Por que não? Ela disse. Bom, ele respondeu, um sorriso a desabrochar no rosto dele. Porque eu já estava a ir para lá. Viraram a esquina e encontraram um modesto carrinho de comida iluminado por cordões de lâmpadas amarelas. O cheiro de alho, soja e carne assada preenchia o ar. Famílias sentavam-se em banquinhos desparelhados, risadas e garrafas a tilintar, tecendo-se pela noite. Isabelle sentiu-se estranhamente deslocada e, ainda assim, estranhamente à vontade. Liam pediu para os dois espetos, pastéis fritos e uma garrafa de água com gás. Quando os pratos chegaram, o empregado inclinou-se desajeitadamente e um rasto de molho espesso escorregou do espeto, salpicando o sapato e o tornozelo de Isabelle. Ela paralisou. O calor subiu-lhe ao rosto. Este era o tipo de acidente que ela temia, momentos que amplificavam a sua cadeira, a sua diferença, a sua incapacidade de se mover rapidamente. Ela preparou-se para pedidos de desculpa desajeitados, para a pena confusa do empregado, para o silêncio desconfortável de Liam. Em vez disso, Liam calmamente levou a mão ao bolso do casaco e tirou um pano dobrado do tipo que um mecânico poderia sempre ter. Espera aí, ele murmurou. Antes que ela pudesse protestar, ele agachou-se ao lado dela. Com movimentos fáceis, sem pressa, ele limpou o molho do couro do sapato dela. Depois, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele levantou o pé dela suavemente, apoiando-o com ambas as mãos e colocou-o de volta no apoio para os pés da sua cadeira. Nem um vestígio de hesitação, nem um piscar de pena, apenas cuidado, respeito. A respiração de Isabelle ficou presa. Ninguém a tocava assim não desde antes do acidente. Cada gesto dos outros tinha sido pesado de constrangimento ou pingando condescendência. Mas o toque de Liam era diferente. Firme, prático, gentil. Os olhos dela arderam inesperadamente. Ela piscou rápido, afastando as lágrimas. Pronto, ele disse simplesmente, endireitando-se. Como novo. Ela abriu a boca, depois fechou-a sem saber que palavras poderiam carregar o peso da sua gratidão. Obrigada, ela sussurrou finalmente. Ele encolheu os ombros levemente. É só molho. Não, ela disse, a voz mais firme desta vez. Não é. Os olhos deles encontraram-se sobre a pequena mesa. Por um momento, a tagarelice da multidão, o chiar da grelha, o tilintar dos pauzinhos, tudo isso desapareceu. Isabelle viu nele algo que não esperava. Um homem que a olhava sem segundas intenções, sem julgamento. Ela percebeu com uma dor aguda no peito que esta era a primeira vez em anos que alguém a tinha tratado como um todo. Não definida pelo que ela tinha perdido, mas vista por quem ela era. Liam quebrou o silêncio com um sorriso, gesticulando para os espetos. Come antes que arrefeça. Confia em mim, comida assim não espera. Ela riu-se suavemente. Um som que ela mal reconheceu como seu. Ela deu uma mordida e, pela primeira vez naquela noite, o sabor de algo simples e real espalhou-se por ela. Alho, gengibre, o tostado da grelha.
Não era apenas comida, era liberdade. E sentada sob o brilho das lâmpadas amarelas em frente a um mecânico com graxa ainda nas mãos. Isabelle Hartley, CEO Aeris sobrevivente, sentiu algo que não sentia há anos. Ela sentiu-se vista. Os dias que se seguiram não foram marcados por grandes gestos ou presentes luxuosos. Foram simples gentis comuns de uma forma que parecia rara e insubstituível. Liam e Isabelle começaram a encontrar-se mais frequentemente, primeiro por coincidência, depois por intenção silenciosa. Nenhum dos dois o disse em voz alta, mas cada encontro os arrastava para um ritmo que só eles pareciam entender. Às vezes era uma curta caminhada, bem um lento deslizar como Isabelle brincava, por ruas onde carrinhos de comida brilhavam e crianças dançavam para artistas de rua. Noutros dias partilhavam lanches num banco de jardim, observando a vida a desenrolar-se em toda a sua beleza desordenada. Uma noite passaram por um jovem violinista tocando sob um candeeiro de rua. O estojo dele estava quase vazio. Liam depositou algumas notas e virou-se para Isabelle. "Queres sentar um pouco?" Ela acenou com a cabeça. Não falaram muito. A música preencheu o silêncio entre eles. E quando a nota final desapareceu, Isabelle notou que as suas mãos estavam unidas no colo. Não por hábito ou ansiedade, mas porque ela tinha baixado a guarda. Cada momento partilhado tornou-se um fio silencioso em algo delicado lentamente se formando. Numa barraca de pão de canela? Liam estendeu a mão e limpou um pouco de açúcar em pó do canto do lábio dela. Ela paralisou a princípio, depois riu alto e livre. "Eu costumava odiar isso", ela disse. "Pessoas a tocarem no meu rosto como se eu não pudesse fazer sozinha. Mas tu não parece isso." "Parece o quê?" ele perguntou. "Pena." Ele não respondeu, mas os olhos dele disseram tudo. Naquela noite, Isabelle chegou a casa e abriu o seu caderno de esboços pela primeira vez em 5 anos. As mãos dela moveram-se com um propósito inesperado. Ela desenhou Liam agachado sob um candeeiro de rua, mangas arregaçadas, ferramentas na mão, a ajudar um estranho com um motor parado. Ela captou o foco silencioso nos olhos dele, a força na sua postura. Não havia nenhuma performance nele, nenhum ego, apenas cuidado. Quando ela lhe mostrou o desenho alguns dias depois, ele olhou para ele por muito tempo. "Ninguém me desenhou antes", ele disse mal acima de um sussurro. Algo na voz dele, genuíno e incrédulo, tocou-a profundamente. Ela tinha sido pintada, entrevistada, seguida por câmaras, mas Liam tinha vivido nos cantos invisíveis. "Então fico feliz por ter sido a primeira", ela disse. Ele sorriu pequeno, tímido, e devolveu o desenho como se fosse algo frágil. Passaram uma tarde num festival de bairro vendo crianças a correr com balões de animais e casais mais velhos a dançar ao som de uma banda de jazz. No caminho de volta para a casa dela, Liam hesitou. Depois tirou algo do bolso do casaco. "Trouxe-te algo." Ela inclinou a cabeça. "Outro pão de canela." Ele riu. Desta vez não. Ele estendeu um pequeno ramalhete de margaridas selvagens atado à mão. Um pouco irregular, um pouco murcho pelo sol real. Entre os caules estava um pedaço de papel de caderno dobrado. Isabelle desdobrou as mãos a tremer. Na sua caligrafia rude estavam as palavras: "Merecias ser vista como tu, não como uma cadeira." Ela não falou. As lágrimas vieram silenciosamente. Por anos ela tinha sido admirada, obedecida, até temida, mas não vista. As pessoas notavam a CEO as manchetes à cadeira de rodas. Liam via Isabelle. Não a empresa dela, não o passado dela, não as limitações dela, apenas ela. Quando ela olhou para cima, o rosto de Liam era ilegível e incerto se tinha dito demais. Mas ela não o deixou questionar por muito tempo. "Essa é a coisa mais bonita que alguém alguma vez me disse." Ela sussurrou. Ele acenou voz suave. "É a verdade." À medida que o céu escurecia e as luzes de corda acendiam à volta deles. Isabelle encostou a cabeça suavemente ao ombro dele. Ela não sabia para onde aquilo ia. Ela não sabia quanto tempo duraria.
Mas pela primeira vez em anos o seu coração sentiu-se cheio, e o mundo antes frio e áspero começou a sentir-se quente novamente. A noite estava excepcionalmente calma, o tipo de quietude que fazia cada som suave parecer mais próximo, mais íntimo. Sentaram-se lado a lado no telhado do prédio de apartamentos de Liam, pernas esticadas, costas encostadas a velhas cadeiras de jardim que rangiam a cada respiração. Uma coluna Bluetooth zumbia baixo ao lado deles. Jazz suave e covers acústicos misturavam-se com o vento. Liam entregou-lhe uma chávena de cidra quente, os dedos dele roçando os dela brevemente. Isabelle murmurou um obrigado silencioso, a voz dela quase perdida na brisa. Ele não falou. Ele nunca a forçou. Beberam em silêncio até que a canção mudou e Isabelle finalmente falou. Não com grandes declarações, mas com uma memória. A minha mãe adorava esta canção, ela disse suavemente. Ela costumava cantá-la enquanto me penteava o cabelo. Todas as noites, à mesma hora, a mesma melodia. Liam virou-se ligeiramente para ela ouvindo. Eu tinha 15 anos quando lhe disse que não queria mais cantar, que queria estudar negócios em vez de música. Ela não discutiu, apenas disse, o que quer que faças, falo de todo o coração. Um leve sorriso triste repuxou os lábios dela. E eu fiz. Construí a empresa, bati recordes, tornei-me CEO. Fiz tudo com o que tinha. Mas ela não estava lá para ver. As palavras pairaram no ar. Eu costumava pensar que se trabalhasse o suficiente, tivesse sucesso o suficiente, conseguiria afogar a culpa ou vazio. Liam pousou a chávena em silêncio. Ele não ofereceu frases feitas, apenas recostou-se e sussurrou. Ela já via a parte de ti que mais importava. Isabelle piscou a garganta, apertou-se. Ela via, ela disse baixinho. E acho que esqueci quem era aquela rapariga. O silêncio voltou suave, não pesado. Então Liam falou. Eu desisti da faculdade, ele disse. Engenharia mecânica. Tinha uma bolsa integral. Ela virou-se para ele surpresa. A minha irmã teve um filho, depois uma recaída. As drogas desapareceram. A minha mãe já estava doente, então eu intervi. Arrumei um emprego na oficina, trocar fraldas entre trocas de óleo. Ele deu uma risada seca. Não era exatamente a vida que eu imaginava. Isabelle estendeu a mão, tocou no antebraço dele, a primeira vez que ela tinha iniciado o contacto. Deve ter sido difícil. Foi, ele disse. Mas ele é tudo agora. Aquele miúdo salvou-me. Eles olharam para a frente novamente, duas pessoas que tinham perdido profundamente e amado. Enfim, mais tarde naquela semana, Liam mandou uma mensagem. Se estiveres livre esta noite, quero mostrar-te algo. Ela estava. Ele foi buscá-la na sua velha carrinha, ajudando-a cuidadosamente a entrar no banco do passageiro antes de carregar a cadeira dela na parte de trás. Conduziram em silêncio por estradas sinuosas, as luzes da cidade a desvanecerem-se atrás deles. Quando pararam, a respiração de Isabelle ficou presa. A velha ponte de pedra. Isto costumava ser... Ela começou. O teu local favorito. Liam completou. Eu sei. Os olhos dela arregalaram-se. Pesquisei os lugares que mencionaste uma vez. Ele disse. Disseste que costumavas vir aqui com a tua mãe, que era o teu sonho atravessá-la um dia. A voz dela falhou. Não consigo andar nela. Eu sei. Ele disse gentilmente, mas podemos atravessá-la na mesma. Ele abriu a porta dela, tirou a cadeira e conduziu-a suavemente para o caminho. A ponte não era longa, mas arqueava no meio. Do alto, o rio serpenteava abaixo, emoldurado por árvores que se curvavam como guardiões. Pararam perto do centro. Sempre imaginei segurar a mão dela aqui. Isabelle sussurrou. Pensei que talvez se voltasse a sentiria novamente. Liam não disse nada. Ele simplesmente pegou na mão dela. Quente e firme, ele apertou-a. Já não me sinto sozinha, ela disse. Ele virou-se para ela, os olhos suaves. Nunca estiveste. E naquela ponte tranquila, Isabelle Hartley compreendeu algo que não tinha compreendido antes. A cura nem sempre vem em grandes gestos. Às vezes, chega envolvida em silêncio partilhado em mãos gentis e em alguém que te vê não pelo que perdeste, mas por quem és.
A mensagem ficou sem resposta por dias. Depois, uma semana. Isabelle olhava fixamente para o ecrã do telemóvel, o polegar pairando sobre a mesma mensagem que ela tinha reescrito 3 vezes. Olá, estás bem? Foi algo que eu disse, podemos conversar. Todas marcadas como entregues. Nenhuma marcada como lida. Liam tinha desaparecido. Não fazia sentido. A última noite deles tinha sido tranquila, gentil. Ele tinha beijado a mão dela de boa noite e sussurrado: tu importas. Mas agora nada. Ela subiu o fio lendo mensagens antigas como uma mulher a tentar lembrar-se de como a felicidade tinha soado outrora. E então, de repente, uma nova mensagem apareceu. Conheci outra pessoa. Mereces algo melhor. 8 palavras. Nenhuma pontuação, nenhum calor, nenhuma explicação. A respiração abandonou o corpo dela. As mãos tremeram enquanto ela baixava o telemóvel para o colo. Fora da janela do apartamento dela, o mundo continuava como de costume. Carros passavam. Alguém ria na rua. Um cão ladrava, mas por dentro ela ainda estava partida. Novamente, a memória do funeral da mãe misturou-se com o momento em que o pai dela disse que ela nunca encontraria alguém disposto a carregar o seu peso morto. E agora até Liam, o gentil, caloroso e honesto Liam, lhe tinha dado razão. Ela não chorou logo. Em vez disso, ficou entorpecida. Rolou a cadeira de rodas para a sala. Apagou as luzes, sentou-se no escuro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Liam limpava sangue do lábio rachado e pressionava uma bolsa de gelo na mandíbula. A oficina dele estava silenciosa agora. Os outros tinham ido para casa. A luz fluorescente cintilava acima dele enquanto ele se encostava às gavetas de metal. O ombro latejava de onde o homem o tinha socado 2 vezes. Ele nem os viu chegar. Apenas 2 engravatados à espera no beco depois do turno da noite. Sem conversa, apenas punhos e um aviso. Tu não pertences ao mundo dela. Afasta-te, mecânico. Um deles tinha dito o nome dela. Essa foi a parte que lhe apertou o estômago. Eles não eram bandidos aleatórios. Foram enviados pelo pai dela. Ele sabia. Liam sentou-se com o conhecimento como uma pedra no estômago. Ele não sabia a identidade completa de Isabelle até há 1 semana. A CEO, o legado, o império bilionário. Ela tinha lhe dito que geria uma empresa, mas não aquela empresa. Ele nunca a tinha pesquisado, não precisava, mas alguém na oficina tinha lhe mostrado uma revista de negócios com o rosto dela na capa. Não é a tua miúda, eles brincavam. Ele sorriu e acenou, mas algo dentro dele ficou frio. E agora isto. A dor floresceu nas costelas, enquanto ele se inclinava para pegar no telemóvel. Abriu as mensagens dela, leu todas. Os dedos pairavam sobre o ecrã. Ele queria responder, explicar, dizer-lhe que nada disso era culpa dela. Mas não o fez porque, como poderia ele trazê-la para o seu mundo para macacões sujos de graxa, aluguéis atrasados e brigas noturnas em becos? Ela merecia alguém que a pudesse proteger disto, alguém que não tivesse de escolher entre dignidade e sobrevivência. Então ele fez a escolha mais cruel que conseguiu pensar. Mentiu e disse a si mesmo que era por ela. De volta ao apartamento, Isabelle sentou-se no escuro muito depois de o telemóvel silenciar. A dor não era apenas sobre Liam partir. Era a familiaridade daquilo. As pessoas sempre a abandonavam. A mãe dela, o pai dela emocionalmente e agora Liam fisicamente. A pior parte não era a ausência. Era a rapidez com que o silêncio preenchia o vazio. Ela finalmente rolou a cadeira de rodas para o seu estúdio, olhando fixamente para o esboço inacabado na sua secretária. Liam debaixo do candeeiro a ajustar a roda da bicicleta de um estranho, sem saber que ela o estava a desenhar. Ela arrancou-o do caderno, amarrotou-o e deixou-o cair. Mas mesmo enquanto ele jazia ali partido e amarrotado, ela não conseguia afastar a memória das mãos dele a levantar-lhe o pé tão suavemente naquele carrinho de comida de rua. Nenhuma palavra, apenas cuidado. Ela tinha confiado nisso. E agora ela não tinha certeza do que tinha sido real. A chuva era implacável.
caía numa cortina constante, encharcando as ruas vazias e lavando a cidade num cinzento opaco. Os candeeiros de rua desfocavam-se em halos suaves de ouro enquanto a água escorria por tudo. Telhados, janelas, pavimento. Isabelle não se importava. O seu cardigan colava-se à pele. O cabelo dela, antes elegantemente encaracolado, agora estava colado e pesado sobre os ombros. A água escorria das pestanas encharcou o cobertor que ela tinha atirado sobre as pernas antes de sair de casa. Ela não sabia para onde estava a ir, apenas que tinha de se mover, tinha de respirar, tinha de sentir qualquer coisa que não a dor a arranhar o peito. As rodas da sua cadeira giravam mais devagar a cada quarteirão, arrastando-se contra o passeio molhado. As mãos pálidas e trêmulas agarravam as jantes enquanto ela avançava. Cada respiração vinha aguda, sufocada. A chuva misturava-se com as lágrimas até que ela não conseguia distinguir uma da outra. A mensagem de Liam ecoava na mente dela. Conheci outra pessoa. A mentira era demasiado limpa, demasiado fria. Não era ele. Ela sabia que não era ele. E, no entanto, o silêncio tinha sido real. A ausência o abandono novamente. A garganta doía com o peso de tudo o que não foi dito. Ela virou para a rua familiar perto da garagem de Liam mais por memória muscular do que por intenção. O seu coração sabia o caminho mesmo que a sua mente estivesse a tentar esquecer. A chuva intensificou-se. Ela parou debaixo de um poste de luz, a piscar piscando através da névoa. As mãos escorregaram nas jantes, a respiração dela engasgou-se e então os faróis. Um carro rápido, demasiado rápido, dobrou a esquina, os pneus guinchando contra o asfalto encharcado. Isabelle tentou mover-se, as mãos dela agitavam-se contra o metal molhado, mas a roda prendeu-se numa fenda no pavimento. O carro desviou, uma buzina tocou, e então braços fortes familiares, levantando-a, puxando-a para cima e para fora, num único movimento. O mundo inclinou-se. A chuva explodiu à volta deles. E a próxima coisa que ela soube foi que estava nos braços de alguém apertada a um peito quente. O impacto do que poderia ter acontecido batendo nela de uma só vez. Ela ofegou, olhou para cima. Liam! O rosto dele estava encharcado. O cabelo a pingar, os olhos selvagens, o peito subia e descia em respirações curtas e em pânico. Tu! Ela começou, mas as palavras engasgaram-se. Eu vi-te a atravessar a rua, ele disse voz rouca. E então o carro. Meu Deus, Isabelle! O lábio inferior dela tremeu, os olhos dela encheram-se novamente. Tu partiste, ela sussurrou. Tu deixaste-me. Os braços de Liam apertaram-se. Pensei que te deixar ir te protegeria. A voz dele falhou. Pensei que se desaparecesse a tua vida ficaria segura, intocada por toda a confusão que sou eu. Ela olhou para ele atordoada. A mensagem? Ela engasgou-se. Tu mentiste. O aceno dele foi pequeno, torturado. Não podia dizer a verdade. O teu pai, ele engoliu em seco. Ele mandou pessoas atrás de mim. Disse-me para te deixar em paz. Não queria que fosses apanhada no meio. A mão de Isabelle apertou a frente do casaco encharcado dele. Todo o corpo dela tremia, não só do frio, mas da torrente de emoções a chocarem dentro dela. Tu achas que eu precisava de proteção de ti, ela disse. O que eu precisava era da verdade. O que eu precisava era de ti. Liam fechou os olhos, a testa repousando contra a dela. A chuva escorregava pelos rostos de ambos como estrelas cadentes. Lamento muito, ele sussurrou. Os dedos dela subiram ao rosto dele, afastaram uma gota ou uma lágrima. E então, sem pensar, sem medo, ela inclinou-se e beijou-o. Ali no meio da rua, vazia, encharcada até aos ossos, coração a bater forte, respiração a tremer, ela beijou-o. Não foi gracioso, não foi silencioso. Foi tudo, toda a dor, toda a espera, todas as barreiras a desmoronar-se numa suave colisão de lábios e confiança, e finalmente escolhendo o amor sem vergonha. Quando se separaram, as testas permaneceram unidas. Liam, ela sussurrou.
Não me importo com dinheiro, com imagem, com o que o mundo pensa que eu deveria ser. A voz dela tremeu, mas os olhos não vacilaram. Eu quero isto, eu quero-te. Ele soltou uma respiração trêmula. Vais ficar encharcada. Ela sorriu por entre as lágrimas. Demasiado tarde. E ele olhou para ela, e pela primeira vez desde a noite em que se afastou daquele restaurante com vergonha, Isabelle sentiu-se completa. Ficaram assim um momento, mais o mundo amolecendo à volta deles na chuva, e algures na distância, uma porta de carro bateu. Um cão ladrou. A vida recomeçou. Mas naquele momento, tudo mudou. O grande corredor da propriedade Hartley estava mais frio que o normal. Chão de mármore estendia-se infinitamente sob lustres que brilhavam como gelo. A cadeira de rodas de Isabelle movia-se silenciosamente sobre a superfície polida. Liam caminhava ao lado dela, a mão firme no ombro dela. Ele nunca pertenceu a um lugar assim e ele sabia disso. Mas ele não hesitou. No fim do corredor, o pai dela esperava. William Hartley estava como uma estátua perto da lareira, braços cruzados, olhos afiados. Ele não se moveu quando eles entraram. O olhar dele passou da filha para o homem ao lado dela e escureceu. Vejo que o trouxeste aqui. Ele disse friamente. Sim, trouxe. Isabelle respondeu. A voz dela era calma, mas inabalável. Porque quero que olhes para ele, quando me disseres, porque não mereço amor. A mandíbula de William apertou-se. Esse homem não tem lugar na tua vida. Tem mais lugar do que qualquer outro alguma vez teve. Ela disse, incluindo os homens com quem tentaste arranjar-me encontros. William avançou. Tu és a CEO de uma empresa multimilionária. A tua vida não é tua. És responsável por um império. És uma Hartley. Isabelle respirou fundo. As mãos dela apertaram as rodas da cadeira, os nós dos dedos pálidos. Então, lentamente, ela olhou para cima e disse o que pesava no peito dela há anos. Eu nunca pedi nada disto, ela disse. Herdei. Trabalhei para isso. Honrei, mas não deixarei que defina se me é permitido ser feliz. A expressão de William rachou apenas ligeiramente. E o quê? Ele disse amargamente. Vais desistir de tudo por ele. Se for preciso, ela respondeu sem hesitação. Eu farei. Liam virou-se para ela sobressaltado. Isabelle, mas ela manteve o olhar dele. Falo a sério. O pai dela olhou para ela por muito tempo. Os olhos dele, antes tão cheios de fogo de ambição, agora escurecidos com descrença. Então vai, ele disse por fim. Se saíres por aquela porta, não esperes voltar a entrar. Um silêncio pesado caiu. E então, sem uma palavra, Isabelle virou a cadeira dela para a porta. Liam seguiu parando apenas para olhar uma vez para trás, para o homem ainda parado no seu mundo gelado. Ele não disse nada. Lá fora, o ar da noite estava denso com o cheiro de pinho e chuva distante. O céu tinha escurecido, mas as nuvens ainda não tinham aberto novamente. O caminho que descia à entrada brilhava sob os candeeiros de rua. Eles moveram-se juntos em silêncio. Quando chegaram à beira da entrada, Isabelle soltou uma respiração lenta. Foi mais fácil do que eu esperava, ela disse. Liam não respondeu a princípio. Então, assim que chegaram à beira da propriedade, ele parou de andar. Ela virou-se para olhar para ele. O que é? Liam agachou-se ligeiramente para que estivessem ao nível dos olhos. As mãos dele, ásperas do trabalho, encontraram as dela ainda frescas do ar da noite. Tu não deverias ter de desistir da tua vida por mim, ele disse baixinho. Eu não desisti da minha vida, Isabelle disse. Afastei-me de uma prisão que confundi com um legado. Ela fez uma pausa, depois mais suave. Tu deste-me a coragem de querer mais do que apenas sobreviver. Ele olhou para ela, olhos vidrados, lábios entreabertos. Não preciso do mundo, ela sussurrou. Só preciso de ti lá quando desmoronar. Liam engoliu em seco. E em vez de responder, ele simplesmente pegou na mão dela e segurou-a com força. Ele não precisava de falar. Os olhos dele disseram tudo, não vou a lado nenhum.
O sol lançava um brilho quente sobre o jardim atrás da velha garagem de automóveis. Hera subia as paredes de tijolo e flores silvestres ornavam o arco de madeira decorado com fitas atadas à mão e margaridas frescas. Algumas luzes de corda cintilavam acima, balançando suavemente na brisa. Não era grandioso nem luxuoso, mas parecia real. 3 meses tinham passado desde que Isabelle Hartley se afastou da propriedade do pai. Hoje, rodeada por plantas em vasos, cadeiras emprestadas e jazz suave tocando de uma coluna nos degraus da garagem, ela sentava-se na sua cadeira de rodas a sorrir. Liam estava por perto ajustando o colarinho da sua camisa branca. Estava amarrotada, apesar dos seus melhores esforços, mas ela achou-o mais bonito do que qualquer homem que já vira de fato. A pequena cerimônia de noivado tinha atraído apenas um punhado de amigos vizinhos e colegas de trabalho da garagem. Mas o espaço parecia cheio de calor, risos e pessoas que vieram não por dever, mas por amor. Luna, a sobrinha de Liam, estava orgulhosa como a menina das flores, usando uma coroa de margaridas e carregando uma cesta que antes guardava peças de carro. Isabelle olhou para a pequena mesa de cartão segurando um bolo branco simples, 2 taças de champanhe e o buquê que Liam tinha escolhido ele mesmo de uma florista de esquina. Ela não tinha chorado a manhã toda até que o viu William Hartley, o pai dela. Ele estava na beira do jardim, não de fato, mas com uma camisola cinzenta simples e calças. O cabelo estava mais grisalho, a postura incerta, deslocado. A música suavizou. As conversas silenciaram. Liam endireitou-se. A respiração de Isabelle prendeu-se. William avançou lentamente, parando em frente a Liam. O silêncio era tenso. Então estendeu a mão. Ama-a. Isso é tudo o que peço. Liam olhou fixamente atordoado. Depois apertou a mão dele firmemente. Uma onda de aplausos subiu à volta deles. Gentil, genuína. William não sorriu, mas os olhos dele desviaram-se para Isabelle vidrados e à procura. Foi o suficiente. Ela desviou o olhar, piscando com força. Mais tarde, depois de o bolo ser cortado e os convidados se dispersarem para os bancos no quintal, Liam aproximou-se com um sorriso tranquilo e estendeu a mão. Vem comigo. Ela inclinou a cabeça, onde ele apenas sorriu e guiou a cadeira de rodas dela por um caminho estreito atrás do jardim que levava à praia para além da propriedade. Não era famosa apenas um trecho tranquilo de areia, onde a água beijava a costa em ondas lentas e rítmicas. Na beira, ele parou. Tens a certeza? Ela perguntou. Ele acenou depois, ajoelhou-se à frente dela. Com força gentil, ele ajudou-a a levantar-se. As pernas dela tremeram, mas os braços dele mantiveram-se firmes. Ela encostou-se a ele, os dedos apertando os ombros dele e a mão dele firme na cintura dela. A areia era suave sob os pés descalços, fresca e granulada. Agarrou-se à pele dela como uma memória. Isabelle ofegou. As lágrimas turvaram a sua visão. Não sentia isto desde... Não tens de dizer, ele disse. Ficaram assim por um bom tempo. Os primeiros passos dela na areia em mais de 5 anos, cada um pequeno, mas dela. Ela olhou para cima, bochechas molhadas, com lágrimas silenciosas. Tu apanhaste-me quando eu estava a cair. Ela sussurrou, de todas as maneiras. Ele afastou o cabelo do rosto dela. E eu estarei aqui a cada passo depois. Ela encostou a testa à dele. Eu amo-te. Eu amo-te mais. A brisa entrou. Sal e suavidade no ar. As ondas sussurravam. Juntos deram mais um passo. Sem audiência. Sem holofotes, apenas a praia, a brisa e o começo de algo novo. E naquele momento, sob o céu aberto, Isabelle Hartley finalmente sentiu o que tinha procurado por anos. Paz. E a coragem de acreditar que aquilo não era um fim. Era um começo. Obrigado por estares aqui com Isabelle e Liam. Uma história de cura, amor e segundas chances. Se tocou o teu coração, clica no botão de gostar para apoiar mais histórias que importam. Não te esqueças de subscrever Soul Stirring Stories para mais jornadas emocionantes que nos lembram que mesmo nos nossos momentos mais quebrados, o amor pode encontrar um caminho.
Até a próxima, mantém-te suave, mantém-te corajoso e nunca deixes de acreditar no poder silencioso do amor.